gente volta a falar sobre política, reforma eleitoral que foi aprovada na Câmara na semana passada, desprezou o Distritão, mas pode ressuscitar as coligações partidárias. Sobre essas possíveis mudanças para a votação em 2022, a gente conversa agora com o presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro Gilberto Kassab. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia. Obrigado, bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado. Ministro, na semana passada também, depois da derrota da votação no Congresso Nacional do voto impresso, o TSE também anunciou uma série de medidas para aperfeiçoar a urna eletrônica, aumentar a fiscalização pelos partidos. O senhor acha que para 2022 essa situação política vai se amenizar com essas discussões agora e essa tentativa do TSE de amenizar essa questão do voto impresso? Ou essa história do Distritão e também das coligações, isso coloca mais pimenta nessa corrida presidencial, principalmente, não é, prefeito? Todo o debate político é polêmico, Thiago, e todas as opiniões sempre devem ser respeitadas. Mas eu posso afirmar que esses dois temas, dentro do que é o debate político mais amplo, eles são os mais importantes que acontecem no Brasil ontem. A questão do voto impresso, felizmente, está sepultada. Eu posso dar minha opinião pessoal e eu posso lhe afirmar que confio plenamente na inviolabilidade das urnas. Há 25 anos existe esse sistema de apuração no Brasil, é admirado no mundo inteiro, e a tecnologia, como qualquer coisa na humanidade, ela se aperfeiçoa de 2 em 2 anos. Que o TSE possa melhorar suas campanhas educativas para mostrar para o cidadão brasileiro que essa urna é segura. E também mostrar o que é feito para que esse sistema seja seguro. Porque o que nós percebemos é que a população não estava informada, não é, acerca da confiabilidade da urna. Felizmente, esse assunto já foi resolvido pelo Congresso Nacional. Vamos manter o nosso sistema de apuração, que é o melhor do mundo. As auditorias serão feitas num número maior, serão convidados mais instituições, mais personalidades, os partidos vão ser convocados com mais ênfase para acompanhar o sistema de apuração, as auditagens, não é? E dessa maneira reinar a paz, a tranquilidade e a confiança no sistema de apuração do Brasil, que eu reputo como um dos melhores do mundo. Eu vivi isso como candidato, como dirigente de partido, como ministro da Ciência e Tecnologia, sempre acompanhando muito de perto essa questão e posso afirmar com muita tranquilidade que é um dos melhores do mundo. Ministro, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Ministro, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Ministro, na semana passada a gente viu nessa reforma eleitoral, passou na Câmara dos Deputados, num acordo ali para enterrar o Distritão, eles mantiveram as coligações proporcionais, a volta das coligações proporcionais que haviam sido derrubadas em 2017, né, há muito pouco tempo. E agora isso vai para o Senado, mas há entre senadores no sentimento de que talvez isso não passe. Eu queria saber a sua opinião sobre as coligações proporcionais, se melhora ou piora o sistema e se esse assunto deve prosseguir, deve ter sequência no Senado. Olha, Amanda, muito boa sua pergunta. Oxalá os senadores reformulem a decisão da Câmara dos Deputados. Isso não significa nenhuma falta de respeito em relação à Câmara dos Deputados, até porque cada casa tem a sua independência, o Senado não pode ser uma casa homologatória, mas o que me parece é que os deputados, eles formulam decisões nesse campo da legislação eleitoral, pensando muito mais na conveniência das suas reeleições. E o que precisa ser focado nessa questão é a conveniência do brasileiro. O que é melhor para o Brasil? Qual é o melhor sistema para o Brasil? E eu entendo, e há anos eu falo isso, que as coligações no Brasil são uma excrescência do nosso sistema político. Eu não consigo entender que um cidadão dá o voto num partido e, por ele estar coligado com outro partido, beneficia o candidato desse outro partido. E muito menos agora com o financiamento público, onde existem critérios que direcionam corretamente os recursos para as legendas, portanto, esses recursos têm que beneficiar as legendas onde eles foram alocados. E com a coligação, você está pondo recurso num partido e pode beneficiar com esse recurso o candidato de outro partido. Eu diria até que, se voltar à coligação nas proporcionais, nós vamos ter que rediscutir a questão do financiamento público. E olha, que eu tenho dito, eu não escondo de ninguém, no passado eu fui a favor do financiamento privado, hoje eu sou radicalmente contra, porque ficou claro
que o financiamento privado, na maior parte das vezes, ele envolvia contrapartidas, portanto, envolvia crime, e, em função dessa inviabilidade, aprovou-se o financiamento público, que recurso precisa haver. Se você não tem privado, precisa ter o público, não é? E com o público, as coligações ficam uma aberração muito maior. Eu espero realmente que o Senado reformule essa decisão. E digo mais para você, Amanda, que no futuro, não agora, que o Congresso Nacional proíba, inclusive a coligação nas eleições majoritárias. Está vergonhoso o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Governadores chamando prefeitos, condicionando a liberação de verbas para que os prefeitos mudem de partido, para que apoiem o seu candidato ou a sua reeleição. Isso contribui para a desmoralização do sistema político brasileiro. Prefeito, agora a pergunta é de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Salve, muito bom dia, presidente. O PSD está se organizando para as eleições do ano que vem, né? Há, inclusive, a possibilidade da candidatura pelo partido do presidente do Senado, né? O senador Rodrigo Pacheco. Mas o clima político aqui está muito tenso, né? Está difícil essa crise entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que está tendo aí uma ausência, uma omissão da política, dos presidentes da Câmara, Senado e dos partidos políticos assistindo de longe essa crise? Eu concordo com você, Zé Maria, que o clima é de muita tensão. E é justamente essa tensão que se prolonga há mais de 20 anos que nos leva, pelo menos o PSD, a trabalhar para que o cidadão brasileiro tenha uma alternativa que fuja dessa polarização. Não dá mais para nós assistirmos alguém se eleger presidente da República e no dia seguinte, esse eleito ter como sua primeira prioridade acabar com o adversário, com aquele que ele venceu nas eleições. Ao contrário, ele tem que abraçar esse adversário, não é? Mostrar que o Brasil estaria unido, né? E isso não aconteceu nesses anos. Assim como o adversário, ele perde as eleições, ele trabalha para que o vitorioso vá mal, ele trabalha contra o Brasil. Nós não podemos mais conviver com essa verdadeira guerra política que há 20 anos predomina no Brasil. Essa é a razão do PSD pregar uma candidatura alternativa para que as pessoas que queiram fugir dessa polarização, elas tenham essa opção, que no nosso caso, a nossa opção é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, até por conta do seu perfil mineiro, pacificador, uma formação extraordinária na política, no campo profissional, um dos melhores advogados do Brasil, foi deputado federal, hoje é presidente do Congresso, portanto, mostra talento para a política. Em relação a esse embate do judiciário com o executivo, isso é muito ruim, não é? Os excessos precisam ser combatidos. O Congresso Nacional precisa, sim, ocupar o seu espaço, exercendo com autoridade, não é, as suas decisões, mostrando para o executivo e para o judiciário que existe um poder moderador, um poder que vai querer, ou pelo menos tenha por objetivo pacificar o país. Eu espero que o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, exerça esse seu poder e dessa forma contribua para baixar a temperatura da política brasileira e na relação entre os poderes. Nós não vivemos um ambiente saudável no Brasil. Nós não podemos mais continuar convivendo com o presidente da República que diz que se uma determinada lei não for aprovada, não vai ter eleições. Nós não podemos conviver com manifestações equivocadas, não é? Que não lhe compete, do Poder Judiciário. Nós não podemos conviver com a ausência do Congresso Nacional em alguns temas de relevância da condução do nosso país. Sim. Então, eu espero que prevaleça daqui para frente mais harmonia, não é? Mais pacificação e que nas eleições do ano que vem a gente possa ter uma candidatura que seja pacificadora, que seja de união nacional. E, prefeito, para a gente encerrar, Geraldo Alckmin deve ser efetivamente anunciado como candidato ao governo de São Paulo pelo PSD? Quando? Olha, eu não posso falar pelo governador Geraldo Alckmin, né? Até porque ele, no estado de São Paulo, é a pessoa que reúne mais experiência no campo da administração, da política. Foi 4 vezes governador, aliás, foi 4 vezes um bom governador, tendo sempre sido reeleito, né, por conta da boa gestão. Ainda é jovem, portanto, tem muita energia para disponibilizar para o nosso estado. Eu torço muito para que ele seja candidato a governador. O PSD publicamente já se manifestou em favor
da sua candidatura. O PSDB já o convidou para que se filie ao partido, mas é uma decisão do governador. Eu espero realmente que São Paulo tenha novamente a opção de um candidato íntegro, bem preparado, sério e que tranquiliza a todos por sua competência e seu espírito público. Ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por participar da programação da Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado.